Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Nós estamos começando nesse momento o webinar Internet Aberta, Perspectivas em Debate. E este evento faz parte, do encerramento de um ciclo, na verdade, de 9 encontros que ocorreram no âmbito do curso livre Estrutura e Funcionamento da Internet, Aspectos Técnicos, Políticos e Regulatórios, que foi promovido pelo Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, o CEP, da Fundação Getúlio Vargas, e também da AESOC Brasil, que é a Internet Society capítulo brasileiro, com apoio do Twitter Brasil. Durante esses 9 encontros, 45 participantes, entre eles jornalistas, operadores do direito, internacionalistas e estudantes de várias regiões do país, se dispuseram a discutir sobre temas bastante complexos, como moderação de conteúdo, proteção de dados, desinformação, discurso de ódio, responsabilidade de intermediários, e é de fato um prazer, fechar esses encontros e essas discussões sobre esses temas com 2 convidados, tão importantes da perspectiva regulatória da internet no Brasil. Nós teremos a oportunidade de ouvir hoje 2 deputados. A gente está no aguardo da chegada do deputado Alessandro Molon, mas já está aqui com a gente o deputado Orlando Silva, então nós já daremos início à nossa conversa. E, bom, como a gente sabe, o Alessandro Molon é deputado federal desde 2011 e foi um ator bastante relevante no contexto da mobilização e da aprovação da Lei 12.965, de 2014, que nós conhecemos como Marco Civil da Internet, tendo sido seu relator. Nós estamos aqui também com o deputado Orlando Silva, que também é deputado federal, ele desde 2015, e tem sido um ator bastante relevante, muito importante, exatamente nesse momento, enquanto relator do PL 2630, de 2020, que nós conhecemos como o PL das Fake News. Eu queria começar, então, agradecendo desde já ao deputado Orlando Silva, ao deputado Alessandro Molon, por terem aceitado o nosso convite, Esperamos que o deputado Alessandro Molon consiga chegar. Eu sou Natália Neres, trabalho na equipe de políticas públicas do Twitter Brasil, e a ideia desse nosso encontro, nessa 1 hora, é fazer algumas perguntas para os parlamentares, fazer algumas provocações em relação a esse tema amplo, que é o tema do webinar, e caso a gente disponha de tempo ao final, eu vou estar de olho nos nossos canais para verificar se vocês também têm algumas dúvidas e comentários em relação ao que os parlamentares vão trazer, eu posso encaminhar se a gente tiver tempo hábil. Antes de finalizar esse encontro, eu vou chamar para essa conversa também o professor Flávio Wagner, da ESOC Brasil, e também o professor Alessandro Pacheco. Então, boas-vindas a todos. Mais uma vez eu queria te agradecer, deputado Orlando, pelo tempo. Eu sei que nós estamos num momento bastante difícil e conturbado, então um prazer mesmo contar com a tua presença hoje. Bom, a gente trabalha com o conceito de uma forma muito constante aqui no âmbito do curso, ele dá nome ao curso, dá nome a esse webinar, que é o conceito de internet aberta. E basicamente, é claro que a gente pode discutir isso num longo período de tempo, mas basicamente, a ideia de internet aberta é a ideia de que a internet deve ser aberta a todas as pessoas, às tecnologias e também aos modelos de negócio, e ela deve promover a diversidade, a competição e a inovação. Então, eu gostaria de começar perguntando para o senhor, o que o senhor considera um avanço em termos regulatórios da internet no contexto brasileiro. Se eu pudesse fazer essa pergunta usando o nosso frame, seria: que medidas contribuíram até hoje, para a manutenção de uma internet aberta? Sim, Natália, é um prazer enorme poder encontrar contigo. Já trocamos mensagens, mas não tínhamos tido a oportunidade de encontrar pessoalmente. Pelo menos estamos mais perto aqui, estamos nos vendo. Quero cumprimentar os professores Alexandre e Flávio, que vão participar da conversa conosco. Antecipadamente, cumprimentar meu colega Alessandro Molon. Nós estamos no meio de uma sessão.
Então, o Molon seguramente, que é líder da oposição, deve estar enredado em mais dificuldades do que eu. Eu acabei de sair de uma reunião do grupo de trabalho que está debatendo o projeto de lei 2630. Então, enfim, quarta-feira é um dia muito agitado aqui na Câmara dos Deputados. De todo modo, eu fiz um esforço grande de estar aqui, porque eu considero que é absolutamente central a reflexão que o Brasil faz acerca da era digital, né? É o que nós vivemos, que traz uma série de oportunidades no campo da economia, no campo da cidadania, e considero que toda reflexão que possa incidir sobre a dinâmica do Congresso Nacional, sobre a atuação dos legisladores, eu pessoalmente tenho muito interesse em aprender aqui com vocês, né? Dizer que o Brasil, que é um país relativamente bem conectado, né, é um país que tem produzido boas experiências para o funcionamento da internet aberta, cada vez mais acessível às pessoas. E o Molon é que melhor poderia falar sobre o Marco Civil da Internet. Eu diria que foi um marco de 2014, um momento chave na construção do que eu costumo chamar, Natália, de arquitetura normativa. Eu costumo chamar, sobretudo no campo da privacidade de dados, mas eu considero que a ideia é válida também para o campo da internet, na regulação da internet. Nós temos uma arquitetura normativa e uma arquitetura, digamos assim, uma arquitetura institucional. Eu chamo de arquitetura normativa as regras que vêm desde o Marco Civil, né, como já falamos aqui, que é uma referência internacional que permitiu estruturar todo o funcionamento e a regulação da internet no Brasil, que eu tenho que deixar para o Molon falar mais sobre ela, porque eu não vou fazer um spoiler aqui da intervenção do Molon. E eu considero que, a partir de 2014, depois do Marco Civil, um passo seguinte foi o debate que nós fizemos acerca da privacidade de dados, que isso também é muito importante, reconhecer isso como um direito essencial, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nos termos que ela foi elaborada, com todos os seus princípios, os seus conceitos, ela é uma legislação, na minha percepção, bastante protetiva para os usuários, né? É inspirada, nós sabemos, na GDPR, né, na regulação europeia, com muita força, mas nós procuramos dar uma solução à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil, que também se apropriasse de boas experiências dos Estados Unidos, onde o modelo deles é um pouco distinto, né? Não tem autoridade central, não tem uma lei geral. Olhamos até mesmo para a experiência de países como o Japão, de países da América Latina, como a Colômbia e o Chile, que estavam algumas casinhas na nossa frente, do ponto de vista da elaboração da legislação de proteção de dados pessoais. A LGPD ela foi, na minha percepção, o segundo passo nessa arquitetura normativa, eu diria. E tem um terceiro passo que tem a ver com a privacidade, que foi a proposta de emenda à Constituição número 17, do senador Eduardo Gomes. A PEC 17, que foi votada no Senado inicialmente, a Câmara alterou, voltou ao Senado e faz poucas semanas nós aprovamos. É a próxima emenda constitucional, a emenda 113, que deve ser promulgada da Constituição do Brasil, que incluiu no artigo 5º da Constituição a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Isso é parte dessa arquitetura normativa. Essa PEC, essa emenda constitucional, inclusive, avançou na competência normativa exclusiva da União. Nós alteramos, incluindo a competência normativa privativa da União para essa regra da proteção de dados pessoais. O que é que significa? Não cabe lei municipal, não cabe lei estadual, cabe apenas leis federais para tratarem de privacidade de dados no Brasil. E nós avançamos um pouco mais nas competências da União, obrigando-a a se responsabilizar pelo acompanhamento, pela supervisão, pela fiscalização. Portanto, o Marco Civil é uma regra geral para o funcionamento da internet, mas eu diria que é um diálogo forte dessa regra geral com a legislação vinculada à proteção de dados pessoais e à privacidade. Isso vale para a LGPD, isso vale para a emenda que será promulgada daqui a pouco. E combinado com essa arquitetura normativa, nós observamos uma arquitetura institucional. No caso da proteção de dados pessoais, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi criada recentemente, e a competência de supervisionar a aplicação da LGPD é dela.
é uma construção, é uma obra aberta, eu diria, porque nós estamos na fase de implementação. Aliás, o próprio texto da lei que criou a ANPD, a Autoridade Nacional, previu uma revisão do seu caráter após um determinado período de tempo. Estamos erguendo essa arquitetura normativa, inclusive com interfaces com outros órgãos de supervisão, porque quando se trata de relação consumerista, os PROCONs têm papel, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor tem papel. Quando trata do setor financeiro, é o Banco Central que tem papel. Então, a ANPD, na verdade, a coluna vertebral de um sistema que eu chamo de arquitetura institucional, que cuida da proteção dos dados pessoais. E diria que a contraface da ANPD, no caso da geral da internet, é o Comitê Gestor da Internet, que é uma belíssima experiência do Brasil, é um órgão que tem um caráter técnico importante, a presença do NIC dando suporte para a atividade do CGI é bem importante, o fato de ser multissetorial, tendo o governo, mas também tendo terceiro setor, com representação da sociedade civil, de empresas, com representação da academia, da inteligência brasileira, eu considero que é algo bem, bem importante. E o CGI, ele se constituiu num órgão central para a gente pôr de pé todos os passos que demos para garantir a internet aberta no Brasil. Eu até reflito, Natália, hoje, que o CGI talvez viva a necessidade, ou tenha necessidade daqui a pouco, de se ressignificar. Porque de 95 para cá, mudou muita coisa. E, ao mudar muita coisa, mesmo as estruturas de Estado, ou as estruturas híbridas, como é o CGI, precisam se adaptar a novas tarefas, a novos desafios. É, inclusive, por isso que eu estou propondo, como relator do projeto de lei de número 2630, que é caracterizado, assim, digamos, popularmente chamado de lei de fake news, ou de combate a fake news, mas que é auto-intitulado Lei Brasileira de Transparência, Liberdade e Responsabilidade na Internet. Eu tenho atuado na relatoria desse projeto de lei, que, aliás, hoje encerramos a discussão, devemos começar a votação na semana que vem, para dotar o CGI de atribuições que sirvam a esse esforço brasileiro, que tem a ver muito com o trabalho nas redes sociais, nas plataformas, sejam serviços de mensagem ou mesmo nas ferramentas de busca, nos buscadores. O projeto de combate à desinformação, ou ao combate à fake news, ele tem no CGI uma certa âncora para produzir um dos temas centrais que ele traz, que é a ideia da autorregulação regulada, que é uma ideia que influenciou a elaboração da LGPD, influenciou a elaboração do Marco Civil da Internet, que é a ideia da neutralidade tecnológica, que nós não podemos fazer uma lei para uma dada tecnologia, um dado momento da internet, que muda tudo muito rápido. Então, para que você tenha neutralidade tecnológica, você tem que ter algum lugar em que uma competência normativa infralegal pode ser exercida. Na privacidade, a ANPD. Na internet, e desejamos agora, no que diz respeito ao combate à desinformação nas plataformas digitais, dos provedores de internet, nós desejamos que o CGI tenha essa atribuição de colaborar com a atualização, sem modificar a lei, de certos procedimentos que são normatizados nesses provedores de internet. Todos sabemos que os provedores têm termos de uso, nós queremos que eles façam um sistema de autorregulação, em que, além de termos de uso, tenham também códigos de conduta, que é o que vai orientar o funcionamento de cada aplicativo e a relação desses com os seus usuários. Então, a ideia do projeto 2630, projeto de lei 2630, é estimular a autorregulação parte dos vários provedores de internet. Mas essa autorregulação, ela não é como é no Brasil o setor publicitário, que é uma mera autorregulação. Ela é uma autorregulação regulada. E aqui está o papel do CGI para ajudar, a partir da Constituição Federal, a partir da legislação brasileira, ele pode fixar parâmetros, inclusive diretrizes para a elaboração desses códigos de conduta e para os termos de uso. Ele pode mesmo apontar regras infralegais que sirvam para garantir a funcionalidade não só da internet, garantir um ambiente saudável, né? Romper com os ciclos maliciosos que aqui e acolá a gente acaba assistindo. É um projeto de lei que só ele, Natália, talvez justificasse falar um pouquinho mais de tempo, mas eu quero encerrar para que a gente possa conversar com as pessoas, ouvir o próprio
Molon, ouvir as inquietações de vocês. Mas eu insisto dizendo que o Brasil deu passos adiante no sentido de garantir uma internet aberta. O Marco Civil é uma referência, é a fundação seminal desse nosso esforço, trouxe consigo não apenas mérito na regulação da internet, mas trouxe conceitos, como essa noção de neutralidade tecnológica que contaminou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que contamina essa lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, de modo que a gente vai consolidando lado a lado uma arquitetura institucional, CGI, Comitê Gestor da Internet, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ao lado de uma arquitetura normativa, Constituição Federal, Marco Civil, LGPD e agora esse projeto de lei 2630, que se pretende colaborar para termos um ambiente mais amistoso, mais saudável na internet e combater a desinformação, que é talvez um dos males do nosso século, e que merece muito cuidado, que evidentemente passa por fomentar a educação midiática, por valorizar o jornalismo profissional, a informação de qualidade, por garantir um devido processo a partir da moderação que as plataformas podem, na minha visão, podem fazer, e isso também preservando a privacidade, né, sem criar estruturas vigilantistas, que é algo também que é bastante perigoso, inclusive estabelecendo certas fronteiras da ação do cidadão, da ação comercial e da ação do Estado, que é ação pública, contas que são de interesse público. Eu tenho uma conta no Twitter. A minha conta no Twitter é de interesse público, eu sou agente público. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho responsabilidade com as coisas que eu coloco ali. Então, e o tratamento distinto para as contas de interesse público é algo bem importante, e avançamos até mesmo em temas que são polêmicos, né? Eu falei da autorregulação regulada, poderia falar de um tipo penal para combater a desinformação. Nós temos assim, um esforço bastante... Estamos num momento muito quente, né, de debate em torno dessas matérias vinculadas à tecnologia e à internet. E a nossa luta será sempre que a internet seja livre, cada vez mais aberta, e esperamos contar com o Twitter, inclusive, para que nós tenhamos máxima transparência. Porque eu acredito que a transparência, as informações que são disponibilizadas para a sociedade, inclusive, pode nos permitir leis mais qualificadas. No PL 2630, estou propondo, daqui a 5 anos, revisar a legislação, à luz das informações que eu tenho fé, as plataformas e provedores vão nos oferecer os relatórios de transparência que estão previstos nessas normas. Então, Natália, era o que eu tinha a dizer. Peço desculpas se eu falei um pouco mais do que deveria. É o entusiasmo de quem é apaixonado por temas ligados à tecnologia e porque quem tem consciência de que a conexão na internet abre muitas possibilidades para o desenvolvimento econômico do Brasil. Eu estou convencido que o Brasil tem potência para ser um exportador de serviços vinculados à tecnologia da informação e da comunicação. A internet vale para isso. Estou convencido que a internet pode nos oferecer instrumentos poderosos para a cidadania digital, de modo que nós possamos ser mais inclusivos na participação política e assim fortalecer até mesmo a democracia no Brasil, com o desafio permanente de ter um ambiente saudável. Nossa luta é que o ambiente na internet seja um ambiente cada vez mais saudável para que todos possam fruir dessa maravilha que a civilização nos legou no final do século passado. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada por essa revisão, né, por esse retorno para os principais marcos que a gente tem. Acho que isso é muito importante para começar a conversa. Acho que o senhor já adiantou um pouco, né, do que seria talvez minha próxima pergunta, que considerando, né, os temas super disputados e que muitas vezes até mesmo não foram resolvidos, de certa forma, né, por legislações anteriores, o que o senhor considera que são oportunidades de aprimoramento na regulamentação brasileira? E aí o senhor pode explorar tanto o teu trabalho e o trabalho, né, que o senhor tem visto em relação ao PL 2630, quanto quaisquer outras iniciativas e oportunidades que o senhor ache importante mencionar. Então, ai meu Deus. Então, tá tendo sessão, tá tendo votação agora, você fica meio ligado nos dois campos ao mesmo tempo. Olha, eu diria que nós temos um grande desafio no debate que o Legislativo faz sobre a internet, que é o desafio de sair do senso comum. É muito importante sair do senso comum,
Você veja, os deputados, as deputadas, senadores e senadoras são pessoas também que sofrem os problemas que existem na sociedade. Quando a gente debate, por exemplo, desinformação ou chamada fake news, é muito incrível como todo mundo tem uma história para contar. E as pessoas têm uma história para contar e tentam projetar uma legislação que seja funcional para enfrentar esse seu problema. E isso traz muitos riscos, né? Estava conversando com um parlamentar super importante esses dias, e ele falava assim, não, mas o problema é que se determinado buscador ele tem que tirar aquela notícia que foi publicada sobre mim, porque aquilo não é verdade, uma questão que está no ambiente da justiça. Eu falava para eles, olha, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre direito ao esquecimento, e tem certos limites esse debate, até porque o acesso à informação é um direito essencial do cidadão. Então, a gente está sempre no limite e nós precisamos sair da caixinha, pensar para além do senso comum. Diria que esse é um desafio muito grande. Hoje, no debate que a gente fez, um deputado falou assim, muito entusiasmado, o que as plataformas fazem hoje é censura. Não pode ter. Eles não podem fazer moderação de conteúdo. Eu falava, mas, moço, tem que fazer moderação de conteúdo. O que eu acho que as plataformas não podem é não ter transparência nas regras de moderação de conteúdo. Elas precisam notificar os usuários, eu tenho que ter o direito como usuário de fazer um recurso, né? Eu posso fazer uma contradição, eu posso demonstrar que aquela moderação não estava adequada, mas esse é um problema, eu diria até que é uma responsabilidade, inclusive ética, das plataformas, fazerem a moderação, né? Então, eu estou comentando assim de pontos de vista apresentados por parlamentares, que eu diria que um desafio chave nosso é sair do senso comum, né, dos problemas mais comezinhos, e pensar nesse sistema, nesse funcionamento, inclusive como um instrumento do desenvolvimento econômico do Brasil. Eu sou muito atento às preocupações que muitas das plataformas nos trazem para não limitar a inovação. Hoje, por exemplo, no relatório novo que eu apresentei, eu mudei de 2 milhões para 10 milhões o número mínimo de usuários para que essa lei se aplicasse, porque, na minha percepção, provedores que têm um número menor de usuário, uma fase de afirmação, de expansão, merece um pouco mais de liberdade para que ele possa respirar e se consolidar como uma empresa, ou como uma atividade, como um negócio, como um serviço. Então, sair do senso comum e pensar que aqui nós temos uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para a cidadania brasileira, né? E sempre ter presente, hoje eu estou muito focado no combate ao uso malicioso das redes, que nós temos, assim, vou correr risco de arriscar, correr risco de especular. Nós devemos ter 1% de gente que usa as redes de modo malicioso e 99% usa as redes de modo saudável, para finalidades adequadas. Claro que você tem perfis diferentes de cada um dos provedores, de cada um dos serviços, mas a gente tem que ir refletindo a partir da arquitetura de cada serviço, da arquitetura de cada provedor, em diálogo com eles, e eu espero que eles sejam parceiros sempre, para que a gente possa, o poder público, incluindo o legislativo e o judiciário, em parceria com essas empresas, cujo sucesso se dará em maior dimensão quanto mais sadio seja o funcionamento delas. Então, eu diria que a gente tem um desafio na tarefa de sair do senso comum e ter para a gente sempre uma dimensão econômica, social, cultural que essas ferramentas podem nos oferecer. Obrigada, deputado. Queria continuar dialogando, né, sobre esse assunto, pensando um pouquinho sobre diálogo multissetorial, né? Então, eu queria te perguntar em que medida o senhor acredita que isso colabora para a manutenção de uma internet aberta, né? E o que nós deveríamos esperar de cada ator, né? O que nós deveríamos esperar de setores que compõem esse ecossistema. Então, o que esperar do governo, o que esperar de empresas privadas, o que esperar de organizações de sociedade civil, da academia e da comunidade técnica? A chave para compreender o sucesso do Marco Civil da Internet, do Comitê de Estudo da Internet no Brasil, na minha percepção, a chave está no caráter multissetorial da gestão. Então, eu diria que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar nesse caráter multissetorial
identificando mecanismos que nos permitam seguir operando desse jeito. Quando nós debatemos o projeto de lei 2630, de combate à desinformação, e quando nós falamos de autorregulação regulada, é uma aposta. É uma aposta de que as empresas terão um compromisso ético de colaborar com o esforço de combate à desinformação, fixando elas próprias determinadas regras. E quando a gente fala que a autorregulação deve ser regulada, é porque essas regras próprias devem ser em diálogo com o poder público, que é quem representa o interesse público. Então, eu acredito que a chance de nós termos maior sucesso na garantia da internet aberta, do ambiente saudável que a internet pode produzir, está na parceria poder público com empresas que oferecem serviços. Basta observar, por exemplo, onde houve colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos uma evolução no processo eleitoral. Nós tivemos um ambiente melhor na disputa eleitoral. Então, essa cooperação é muito importante. E é importante, evidentemente, que a comunidade técnica, que especialistas, que analisam de ângulos diferentes o funcionamento da internet, eles possam nos manter no limite, né? Na fronteira, possam nos criar as condições para que nós possamos avançar cada vez mais, porque é um espaço que tem muita potência, mas essa potência exige adaptação a desafios novos. Todos os dias, novos desafios são colocados para quem atua a partir da internet. E a minha expectativa é que a sociedade civil tenha um olhar crítico ao comportamento do governo, um olhar crítico ao comportamento das empresas, um olhar crítico ao comportamento de especialistas da área técnica. É como se fossem os olhos e os ouvidos dos usuários. É a parte usuários desse processo bastante complexo de funcionamento da internet. Mas, mesmo nesse olhar crítico, seja a parte que deve dar a densidade técnica, seja a parte que cria as ferramentas legislativas, regulatórias, seja aqueles que operam, seja o que tem o olhar e os ouvidos dos usuários, esses 4 campos eles precisam sistematicamente cooperar. Eu apostaria nessa visão, uma visão cooperativa que a perspectiva multissetorial nos oferece e que pode aumentar muito a potência e a eficiência de uma internet aberta. Obrigada, deputado. A gente recebeu aqui uma primeira pergunta de pessoas que nos assistem, eu vou lê-la, então, para que o senhor possa comentar. Exatamente sobre o PL 2630 e a sua obstrução hoje mais cedo, né? E aí a pessoa pergunta, né, que é a Brenda Cunha, ela diz o seguinte: nós sabemos, né, que o PSL e o Novo obstruíram a votação do relatório do 2630. Esses partidos estão alinhados na Frente Digital, que defende abertamente os interesses das Big Techs. Queria saber do deputado qual a sua visão sobre o papel da influência do lobby dessas companhias na regulamentação e na regulação de uma internet aberta. Olha, Brenda, eu desejaria que o Brasil tivesse uma regulação do lobby, né? Porque, diferentemente de outros países do mundo, no Brasil, o lobby é visto como se fosse algo criminoso, algo que, sendo que nada mais legítimo do que quem defende um ponto de vista, pode ser o ponto de vista dos trabalhadores. Eu tenho um mandato vinculado à luta dos trabalhadores. Eu não me incomodo de ter central sindical no meu gabinete defendendo que eu sustente um ponto de vista. Eu vejo com naturalidade isso. Como vejo com naturalidade que uma empresa, todos os dias eu devo receber alguma empresa para debater sobre algum tema de interesse deles. Naquilo que for convergente com o interesse nacional, não tem qualquer problema que, como parlamentar, eu possa sustentar um ponto de vista, levando em conta o interesse público, porque nós fomos eleitos para defender o interesse público, não o interesse de uma corporação, de uma empresa, nada disso. Por isso é que, na minha visão, se houvesse mais transparência, se houvesse uma regulação, no caso dos lobbies, talvez até a turma ficasse mais segura daquilo que faz. Eu, por exemplo, faço parte da Frente Digital. Até achei curioso, porque a Frente Digital se posicionou sobre um tema que eu sou relator e eu sequer fui ouvido, né? Aí eu me dei conta que, na verdade, não é bem uma frente parlamentar, na verdade é um biombo sobre o qual atuam grandes empresas. Eu me dei conta, eu não diria que é ilegítimo, isso é legítimo, só precisava assumir a personalidade, porque é absolutamente legítimo. Vou dar um exemplo para você, Brenda. Tem uma rede chamada Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação da sociedade civil.
que faz lobby, faz pressão, defende pontos de vista. E é absolutamente legítimo. Eu tenho, inclusive, muita identidade com muitos aspectos levantados por eles, tenho divergência com alguns pontos, mas eles assumem abertamente o que defendem, como defendem. Eu considero que é importante que as empresas, inclusive, atuem mais abertamente, porque quando você cria um biombo para atuar, isso acaba, digamos assim, tirando a legitimidade de instrumentos que poderiam ser importantes. Então, é assim mesmo, políticos têm que ter muita paciência. Você não queira saber, Brenda, quantas reuniões eu já fiz para debater esse tema. Devo ter feito pelo menos umas 100 reuniões, se incluir as audiências públicas, os encontros bilaterais de todas as sortes que você possa imaginar. E até a votação final do texto no plenário do Senado, porque imagino que seja alterado na Câmara e voltará ao Senado, outras dezenas, quem sabe centenas de reuniões serão feitas. E nossa meta é fazer o melhor texto possível. E até quando muita gente reclama, eu nem acho ruim. Minha meta é assim, todo mundo reclamar um pouquinho. Quando todo mundo reclama um pouquinho de um texto que eu fiz, é porque a proposta está boa, porque não ficou vinculado estritamente a interesse de ninguém. Obrigada, deputado. A gente tem mais uma pergunta do André Fernandes, e dessa vez ele é sobre definição de conceitos de provedores, né? E aí ele pergunta o seguinte, qual a visão do diálogo com as 3 categorias que o PL 2630 estabelece? Então, redes sociais, ferramentas de busca e mensageiros. E a classificação binária do Marco Civil, que é a conexão e a aplicação. Se eles tratam do tema e se há uma preocupação em compatibilidade ou ineficácia na incidência sobre alguma parte. É porque são perspectivas diferentes, né? Quando você fala de provedor de aplicação, de conexão e de aplicação, é como se fosse a infraestrutura e a superestrutura combinado. É quem dá acesso àquele serviço e o serviço em si. Aí eu vou pedir desculpa para você, porque eu vou ter que voltar de novo. Aí é ao vivo, né? Então, ao vivo, a gente padece dessas dificuldades. É que está tendo uma votação agora, é de uma emenda, texto que veio do Senado. Então, voltando ao tema, me perdoe, viu, Natália? Me perdoe. Me perdoe. O Marco Civil, a ideia do provedor de conexão de aplicação, porque era como se fosse a infraestrutura, a superestrutura. Aqui, o debate do 2630 versa mais sobre serviços, né? Sobre as redes sociais, que é um tipo de serviço, sobre as ferramentas de busca e sobre o serviço de mensagem. Inclusive, houve um debate que nós fizemos com os buscadores, eles preferiam estar fora, porque consideram que tem uma natureza distinta do serviço de mensagem e das redes sociais. E eu concordei com a natureza própria e separei num capítulo específico. Então, hoje nós vamos trabalhar os 3 serviços de mensagem instantânea, as redes sociais e os buscadores com as suas peculiaridades, mas diria que essa tipologia não é contraditório, não há fricção, há complementação, porque no caso do Marco Civil diz respeito mais à infraestrutura e à superestrutura. Obrigada, deputado. Bom, queria fazer mais uma pergunta, eu acho que a gente já passou em alguma medida por elas, mas perspectiva sobre desafios futuros, né? A gente falou, talvez o senhor tenha falado, né, de oportunidades de aprimoramento, de temas que são ainda sensíveis, mas eu gostaria que o senhor falasse, então, de desafios, né, e também de perspectivas em relação ao futuro dessa internet aberta. É um esforço, né, que nós temos feito. O esforço legislativo, evidentemente que a legislação é parte desse nosso esforço. Você tem temas, por exemplo, da infraestrutura do país, agora com o início da era da 5G, que vai trazer, do ponto de vista da infraestrutura, mais oportunidades para que a gente possa ampliar a conexão na internet. No mundo que eu sonho, eu tenho a infraestrutura brasileira mais sofisticada do que nós temos hoje, e o 5G alcançando não apenas capitais, como está previsto por curto prazo, mas alcançando de verdade o país inteiro. No mundo que eu sonho,
nós vamos ter um mecanismo de conexão das pessoas às redes que não exija que ela tenha pacote de dados para poder explorar plenamente a rede. É muito importante a gente ter... isso é parte da inclusão digital, de verdade, né? Quando a gente debate desinformação, volta e meia surge isso, mas nós temos um país que tem analfabetos funcionais, que não conseguem ler direito. Mas mais grave do que isso é você não ter como checar uma fonte confiável aquela determinada informação. Então, a conexão plena para todos é justiça social que você vai fazer e é permitir que todos possam explorar toda a potência que nós temos econômica e social e cultural a partir da internet. Portanto, pensando no futuro, nós temos que olhar para desafios de infraestrutura, que é muito importante, de logística, enfrentar a desigualdade social e econômica do Brasil, que tem a forma de acesso distinto à conexão. E um terceiro aspecto, eu diria, sofisticar essa arquitetura normativa e institucional que eu me referi no começo da conversa. Isso é um processo permanente de aperfeiçoamento e acredito que o Brasil vai num caminho bacana, sobretudo porque a gente tem que colocar todo mundo na mesa para conversar e produzir as melhores sínteses. Obrigada, deputado. Bom, como eu contei anteriormente, né, antes da gente finalizar, eu gostaria de chamar os professores Flávio Wagner e Alexandre Pacheco também, para que a gente encerre esse debate. E então gostaria, se eles já estiverem por aqui, passar a palavra. Alexandre, queres começar? Pode começar, Flávio, fica à vontade. Fala em seguida. Então tá, obrigado. Boa noite a todas e todos que estão presentes. Boa noite, deputado Orlando Silva. Muito obrigado pela sua presença aqui, prestigiando esse nosso encontro de encerramento dessa trajetória que a Natália já comentou, né? Nós tivemos aqui seguindo esse nosso curso, um público bastante diversificado, exatamente dentro desse espírito multissetorial ao qual o senhor se referiu, né? Justamente essa é uma das ideias fundamentais, que a gente trouxesse pessoas com formações diversas, representando todas as regiões do Brasil, representando os diversos setores e discutindo todos esses temas bastante complexos, né? E cada um trazendo um aporte de conhecimento, né? Houve uma diversidade muito grande de instrutores nesse curso, de pessoas também com uma grande experiência nesses assuntos todos, de modo que foi um debate muito rico que a gente teve ao longo dos últimos 2 meses. E a gente fica muito feliz com sua presença aqui e pode ter certeza de que, bem dentro desse espírito multissetorial, né, os vários setores aqui representados, né, os instrutores do curso, né, os organizadores, né, o capítulo brasileiro da Internet Society, que eu represento, né, o CEP da FGV, a Twitter Brasil, né, que representantes de comunidade técnica, da academia, das empresas, né, fazendo aqui uma aliança, né, com bastante gente da sociedade civil também presente, que o senhor encontra aliados aqui de pessoas que, né, instituições que querem, né, aprimorar o mais possível esse arcabouço normativo ao qual o senhor se referiu, né? Então, a gente defende, né, ardorosamente na Internet Society, né, o nosso modelo brasileiro de responsabilidade de intermediários, que foi estabelecido lá no Marco Civil da Internet, e acreditamos que qualquer eventual modificação nele, né, qualquer possível proposta de aperfeiçoamento deva ser feito com enorme cuidado, da mesma maneira como se fez na criação do Marco Civil, com um debate que esteja aberto para toda a sociedade brasileira, para todos os setores, que a gente não tenha pressa, né, que a gente possa fazer esse debate com toda tranquilidade, ouvindo os especialistas das mais diversas formações, né, o pessoal da área do direito, das ciências sociais, da área técnica, né, o pessoal das empresas, da sociedade civil e assim por diante, porque é assim que a gente vai avançar. E da mesma forma, né, que a gente tem procurado contribuir para o PL 2630, né, várias das instituições, empresas aqui representadas, né, enviaram sugestões, as críticas quando acharam que tinham que fazer as críticas, né, e os elogios no momento dos elogios, né, e a gente acha que, né, essa coincidência, né, de que o PL 2630 estava tramitando ao mesmo tempo e sendo debatido ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo esses nossos encontros aqui, né, deu um pano de fundo bastante interessante para o nosso debate. E a gente fica
Feliz de estar chegando ao final dessa trajetória, com esse fecho de ouro, com sua presença aqui, a qual a gente volta a agradecer enormemente. Alexandre. Sem dúvida nenhuma. Eu, enfim, queria dar boa noite a todos, boa noite a todas. Queria fazer eco aqui a fala do professor Flávio. Eu acho que duas coisas nos chamam muita atenção e eu acho que se conectam diretamente à fala do deputado Orlando Silva, que dentro de temas complexos, envolvendo a área jurídica e a área técnica e vários setores da sociedade, uma das habilidades centrais para que a gente possa construir soluções ou arquiteturas institucionais, arquiteturas normativas que respondam a demandas da sociedade, é a nossa capacidade de fazer com que diversos setores possam construir essa solução em conjunto. Para isso, a gente percebe que, em primeiro lugar, eles têm que dominar uma linguagem que permita uma comunicação entre as diversas perspectivas sobre um assunto. Eu achei super interessante ouvir de vários temas, desde o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o quanto que, no final das contas, a gente vai ter que dialogar a partir de termos que vão ser percebidos por áreas de maneira muito diferente. Então, essa habilidade de construção, de comunicação a partir de uma linguagem comum, é um traço de uma área que, para a gente, cada vez mais mostra, que é a área de construção de normas para o campo tecnológico. No segundo ponto de vista também, para a gente, é central, dentro de uma conversa mais ampla sobre a relação entre a área jurídica e a regulação tecnológica, a gente pensar o quanto, na verdade, conhecer características de tecnologias que serão reguladas, de ambientes tecnológicos que serão regulados, é fundamental para que a gente não cometa erros que poderiam ser evitados. Com que a internet ela é muito mais ampla, muito mais diversa do que a gente, às vezes, concebe a partir de exemplos pontuais, e eu achei que a fala do deputado Orlando Silva foi central nisso. Eu quero encerrar essa minha fala dentro desse tom, ao dizer que a gente precisa olhar menos para exemplos individuais e muito mais para a ideia da multiplicidade e pluralidade de um ambiente que pode permitir com que o Brasil faça e elabore projetos tão instigantes e extraordinários como a gente tem visto nos últimos anos. É isso, mais uma vez, obrigado por estar aqui e obrigado pela discussão. Bom, a gente quase caminha para o final, né? Acho que tem um tom de palavras finais, as palavras do professor Alexandre e do professor Wagner, mas a gente ainda tem 9 minutinhos e chegou uma última pergunta, então talvez gostaria de direcionar para o senhor, deputado, uma pergunta do Guilherme Claff, e ele diz o seguinte: o capítulo 4 da proposta do deputado Orlando Silva contém uma série de obrigações para a atuação do poder público. Qual a estrutura de responsabilização que está sendo prevista para a difusão de desinformação por canais oficiais? Os crimes do artigo 34 se aplicariam ao mandatário ou às pessoas responsáveis pela conta do órgão? Veja, Guilherme, é a hora do dia que você está cansado, né? Veja, Guilherme, sim, o capítulo 4 são alguns artigos, né? Vai do artigo 22 ao artigo 29. Ele prevê uma série de vedações, né, de responsabilidades. Por exemplo, ele veda a possibilidade de monetização de contas de interesse público, por exemplo, né? Tem um outro aspecto que exige ou limita, digamos assim, a restrição de acesso por parte do cidadão, dos usuários, digamos assim, às contas de interesse público. Então, o deputado Orlando Silva tem uma conta na determinada rede social. Veja, eu sou deputado federal porque eu optei por ser. Eu tenho responsabilidade pública, eu não posso, digamos assim, me recusar a receber a crítica de um cidadão brasileiro, que é quem paga o meu salário, inclusive, é quem eu sirvo. Então, tem uma série de responsabilidades que são apontadas, condutas que são imputadas aos agentes públicos, e a perspectiva sancionatória não está exatamente no texto do tipo penal criado, mas se vincula às sanções previstas já hoje na administração pública de vários âmbitos, né? Você tem sanções administrativas pelo não cumprimento
das tarefas típicas de servidor público. O tipo penal projetado, que aliás é um tipo penal bastante fechado, ele está dedicado a quem promove ou financia diretamente ou por terceiros a difusão de fatos que se sabem verídicos com o uso de mecanismos de automação, né, automatizados, e mecanismos que não são oferecidos pelos serviços. Né? Então, se você usa uma ferramenta que não é oferecida por nenhum dos provedores, você está usando um mecanismo estranho a esse serviço para alcançar um determinado resultado com uma finalidade maliciosa, né? Fato que se sabe ser inverídico. Então, é como se for assim, a meta é alcançar quem, de modo consciente, organiza a desinformação e leva para frente, trazendo problemas vários, de problemas a fragilização da democracia até problemas de saúde pública, como nós vivimos no último período. Né? Então, o foco da sanção prevista no artigo, a essa altura, salvo engano, 36 ou 39, que vai mudando nas versões diferentes, o tipo penal criado pelo texto da lei, ele está focado nessa ação criminosa organizada. As restrições no campo da administração ficam para serem desenvolvidas nas sanções que são próprias de condutas não cumpridas por parte de agentes públicos. Perfeito, deputado. Obrigada. Acho que com isso, né, a gente pode encerrar nosso debate, para a gente respeitar também o seu tempo. Recebi dos assessores aqui a mensagem: olha, ele precisa sair exatamente às 20 horas, e entendo que hoje está sendo um dia bastante atípico. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela presença, pelas contribuições, e esperamos estar sempre em diálogo. Quero passar para o professor Flávio, professor Alexandre, se vocês quiserem também trazer uma palavra final para que a gente possa encerrar. Só essa mensagem final de satisfação, né, do capítulo brasileiro da Internet Society, a Exoc Brasil, dessa parceria que tivemos ao longo desses últimos mais de 2 meses com a Twitter Brasil, com o CEP da FGV, né, uma parceria multissetorial, né, nós representando a comunidade técnica, né, representando aqui no Brasil a missão da Internet Society, que mundialmente defende, né, uma internet que é aberta, que é globalmente conectada, que é confiável, que é segura, que é inclusiva, que é inovadora, né, e a gente aqui representa essa missão, né, e através dessas parcerias com, né, os outros setores da sociedade brasileira, a gente procura levar adiante essa missão, né, inclusive os atores do Poder Legislativo, né? A satisfação de ter aqui o deputado Orlando Silva, né? do governo, das várias partes do governo, do poder público. Então, agradecer a presença de todos, né? E enfatizar a nossa satisfação com esse excelente desfecho para essa nossa trajetória nesse semestre. Eu vou ser muito breve, eu compartilho dessa satisfação do professor Flávio. Eu acho que a beleza, e aí eu falo do ponto de vista da academia, a beleza da gente poder ter espaços como esse, a gente aproveitar a pluralidade de diversas perspectivas diante de problemas complexos que a nossa sociedade enfrenta. Então, com essa satisfação de envolver tantos atores diferentes num espaço, discutir de maneira educada, de maneira organizada, eu acho que é isso que a gente pode esperar para discussões desse calibre e discussões que possam gerar produtos muito importantes para o nosso país. É isso, acho que eu compartilho dessa satisfação do professor e agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Natália, eu posso agradecer as palavras gentis do professor Flávio, do professor Alexandre, e parecia que nós tínhamos combinado como proceder. A ideia-chave que o Alexandre fala do pluralismo é algo que nós procuramos perseguir na construção das nossas iniciativas legislativas aqui, e a ideia que o professor Flávio traz de interação, de participação, é muito presente. Né? Até alguns se surpreendem, falam: Orlando, mas não está muito rápido isso? Eu falei: olha, rápido foi no Senado, que votou em 2 meses. Se considerar que nós estamos há 1 ano e meio debatendo, né, praticamente, eu acredito que nós estamos maturando um processo, e a
a serenidade, que às vezes até mal compreendida por alguns, a paciência de ouvir de novo, de ir no texto de novo, voltar uma vez mais. Sempre a gente encontra uma palavra que pode precisar, um conceito. Então, essa perspectiva, professor Flávio, professor Alexandre, é a nossa perspectiva, Natália. Espero que, ao final, nós sigamos, digamos assim, construindo boas iniciativas no plano do poder público para que a internet aberta seja uma realidade cada vez mais presente para todo o nosso povo, com toda a potência que isso pode oferecer, insisto, para a economia, para a cidadania e para a cultura. Muito obrigada, deputado. Assim, então, nós encerramos nosso debate. Muito obrigada pela presença de todos.